Pessoal, tudo bom? Eu sou Estevão Cubas, médico da equipe 7 de saúde da família do Itapuã, Distrito Federal, e vamos falar um pouco sobre esse título bem longo, o autocuidado de condições crônicas de saúde na estratégia de saúde da família em unidade de laboratório da planificação. Ou, resumindo, cuidando e autocuidando de doenças crônicas em unidade de laboratório da planificação, apresentação para amostra de experiências inovadoras, SUS-DF. O esqueleto da apresentação vai ser esse. Para começar, falando do Itapuã, a gente está na região leste de saúde, aqui no mapa o Itapuã sendo cidade maior do que o Paranoá, população crescente, com cobertura em expansão. Esse mapa ainda assim as 3 equipes novas da UBS-2, mas com visão geral da cobertura pela saúde da família. Para uma população vulnerável, tanto em escolaridade, com quase metade da população com fundamental incompleto, quanto em renda, mais de 1/3 das casas recebendo até 2 salários mínimos. Isso com dados de 4 anos atrás, antes da crise. Em relação à hipertensão e diabetes, para a população acima de 18 anos, que são 62% no Itapuã, o esperado é 20,4% de hipertensão e 7% de diabetes, que para os dados atuais das equipes 7, 8 e 9 da OBS2 dá um total de 1.197 hipertensos e 411 diabéticos. As duas novas equipes estão se territorializando e não estão com esses números. E desse total, o foco atual é para os de alto e muito alto risco, mas durante o processo todo mundo é beneficiado. Só para ilustrar o perfil dos atendimentos médicos da equipe 7 em 2017, 1/3 dos atendimentos para hipertensão e diabetes, perfil compatível com a literatura. Esse gráfico ajuda a destacar a importância de manter o foco em hipertensão e diabetes, mas sem deixar de atender os outros grupos. Esse foco é difícil porque chega um mar de demandas mais imediatas e agudizadas que o descontrole de pressão e glicemia, que ao longo de anos vai levar ao infarto, derrame, amputação e cegueira. Então vamos para o foco da conversa de hoje. Como era antes, como ficou depois da planificação. Tem um mundo de coisa para falar do processo de planificação em si, mas para resumir o processo, foram 6 oficinas com servidores da região leste e tutores de outras regionais, além da direção regional, gerências do Itapuã, administração central e facilitadores. Para quê? Qual a ideia de tanta gente reunida tantas vezes? As oficinas deram as bases de conceito e teoria para a planificação acontecer na prática. E além do conhecimento, uma parte fundamental, a sensibilização das equipes. Estar em grupo, ler junto, discutir junto, expor pontos de vista, se emocionar para o bom e para o ruim e refletir sobre a prática de um jeito que, no conjunto, tem um resultado produtivo. É se sentir agente efetivo no processo, é se enxergar no trabalho, fazer parte da construção. Além das oficinas, a Secretaria de Saúde do DF publicou a nota técnica para o cuidado de hipertensão e diabetes, que orientou a linha de cuidado e foi a base do formulário de estratificação de risco, que vamos ver daqui a pouco. No meio do período de 2 a 3 meses que separava cada oficina, também teve atividade de tutoria com os facilitadores do CONAS e as equipes das unidades de laboratório, o BS1 e o BS2. A ideia foi identificar problemas do serviço em todos os níveis, montar plano de ação para resolver esses problemas e monitorar até que nível teve solução e os motivos dos avanços e das dificuldades. E, como uma das cerejas do bolo, os seminários entre atenção primária e atenção especializada para manter proximidade e diálogo dos serviços. Só as explicações de como a rede passou a ficar estruturada e do funcionamento excepcional do ambulatório especializado já dava outro vídeo, mas em resumo, um ambulatório 100% regulado a partir da atenção primária, recebendo usuários com critérios claramente definidos em ficha de estratificação montada em conjunto, especializado atenção primária, com o usuário permanecendo na sub-BS de referência intercalando com o ambulatório. Com isso, a gente desafoga o ambulatório especialidade, amplia o acesso para quem mais precisa e aumenta a eficiência da rede. Bom funcionamento da atenção primária do ambulatório garante que quem precisa, no momento que precisa, vai ser visto no lugar certo, uma rede de saúde. A gente escolheu esses temas para guiar os ganhos da planificação, os mesmos de uma das atividades de dispersão do CONAS. Esses 4, acolhimento, fluxograma de atendimentos, conhecimento da população e processo de trabalho, não são focados em hipertensão e diabetes exclusivamente, afetam todo o funcionamento do serviço para todos os usuários. Esse é um ponto importante de destacar. Tem sido um movimento de organizar o processo de trabalho, e a grande ideia é essa, organização. Vamos lá então, acolhimento. Ganhos foram melhorar a escuta qualificada, ter encaminhamento responsável de usuários de outras áreas para as equipes de referência, aumentar o acesso para várias demandas e conseguir um posso ajudar pelas técnicas da OBS. Em relação ao fluxograma de atendimentos, um dos grandes ganhos foi a gente conhecer melhor a nossa dinâmica de trabalho, padronização dos atendimentos e agendamentos, fortalecimento dos grupos, organização das agendas por bloco de horas e fortalecimento do vínculo dos usuários com sua equipe de referência na OBS2.
Para o conhecimento da população, teve muito ganho no controle dos números do território. Antes, a gente não tinha esses dados atualizados nem organizados. A gente não tinha nem sistema de informação. Agora tem tanto cadastro domiciliar quanto individual passando para a SUS. Além do aumento do número de visitas de enfermeiros e médicos também envolvidos no cadastro, também para as áreas sim, agente comunitário. Aqui só para ilustrar o painel de bordo que a gente alimenta atualmente, principalmente com o número de estratificados para risco cardiovascular e cadastrados na SUS. Para o processo de trabalho, tem um mundo de coisa para falar. A gente conseguiu proteger espaço para reunião de equipe, garantir o funcionamento do colegiado gestor, envolver as coordenadoras de equipe no processo de gestão, aplicar a planilha de atividades para enxergar semana a semana quem está ausente e quem está presente. O super ganho com os matriciamentos do CAPS, endócrino, oftalmo e o NASF Itapuã, que já é um grande apoiador no cuidado clínico das equipes. O painel de bordo e monitoramento, que não pode ser visto de vez em quando, ele tem que entrar na dinâmica de trabalho. E o melhor jeito que a gente percebeu foi entrando como obrigatório na reunião de equipe ou do colegiado gestor. Para a estratificação, o uso da ficha de estratificação, que otimizou muito e guiou o processo de cuidado inicial para a hipertensão e diabetes, além de agora a gente ter todas as equipes envolvidas em estratificar, tanto em consultório quanto em grupos, além das visitas domiciliares. Com as visitas dos agentes comunitários para os usuários de mais risco, para possibilitar a passagem de reunião de equipe de modo organizado. Para a programação de consultas, alguns desafios importantes: conciliar a agenda entre o BS e retorno do ambulatório especializado, ter o controle de quais usuários foram ou não foram as consultas, além de manter o cuidado para crianças pequenas, gestantes, com espaço para demanda não agendada. Bom, resumo geral dos tópicos que a gente avançou e do que ainda tem para fazer, um bocado de coisa pela frente. E a gente tem outras ferramentas que se juntam para garantir esse cuidado para hipertensão e diabetes. A gente vai ver em algumas fotos. Aproveitando o espaço possível na UBS para os grupos. E grupos também no território, na casa dos usuários. Então, facilitando esse acesso. Além da receita simples, que também precisa de uma conversa própria para explicar. Em resumo, valeu? Valeu a pena? O processo teve custos. Foram dezenas de servidores, várias oficinas de tutorias, horas de trabalho e serviços investidos. Teve uma facilitação da gestão, liberou as horas e o foco para tentar resolver questões locais para a planificação, lembrando que toda mudança enfrenta resistências, algumas boas, outras nem tanto. Os benefícios foram vários, 10 minutos para resumir, mas muitas horas se fosse falar de todos. Projeto replicável, com tutores de outros regionais presentes, mas sem o CONAS teria sido muito mais difícil. E fortalecimento tanto da rede quanto da OBS, no meio de bons projetos. Os mutirões, com alunos, com usuários, em dias com festa e dias com mapas. Saúde da família, com atendimento e estudo conjunto, para que a gente possa ir construindo os avanços que a gente quer ver conquistado quando as fotos que a gente tirou agora tiverem 10 anos de idade. Esses somos nós, os colaboradores dos estudos da OBS2, os autores dessa apresentação. Do jeito, apresentação online no nosso canal do YouTube, OBS Itapuã DF, ou Estevão Cubas. É isso, até o próximo vídeo.